Fala Tricolada, beleza? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Poxa, o Fluminense está jogando tão bem com o Nonato no meio de campo. Mas o Nonato, infelizmente, está fora da próxima partida contra o Corinthians no Maracanã. Jogo importante que a gente precisa fazer pontuação jogando em casa. E quais são as opções para substituir o jovem Nonato sem perder essa intensidade no meio de campo e sem perder o melhor posicionamento do seu companheiro, que é o André, que joga ali na frente dos centrais fazendo a proteção? Independente da escolha de Fernando Diniz, o André deverá ser deslocado do lugar onde que ele apresenta o seu melhor futebol, que é ali fazendo a função do cincão, a camisa 5, que era de Jandir, Marcão e outros grandes volantes que vestiram a camisa do Fluminense. Quais são essas opções? Vamos para elas e vamos comentar qual é a melhor opção para o nosso querido Fernando Diniz. Aí o Odair tá livre no mercado aí, pediu demissão lá do clube árabe, rescindiu o contrato. Deixa o Fernando Diniz quieto aí. Entre Fernando Diniz e o Odair, eu prefiro o Fernando Diniz. Pelo menos o Fernando Diniz joga pro ataque. Não enche o time de volantes, né, Odair? 3 volantes. Sai pra lá. Vamos lá. Fluminense perde o Nonato contra o Corinthians. O Fluminense tem a opção do Iago, que é um jogador mais de marcação, de cobertura, de laterais, de combate, guerreiro, raçudo. Se o Fernando Diniz quiser um meio de campo bem fechadinho, vai botar o Iago ali que dá conta do recado. É uma das opções. Mas ele não tem a qualidade no toque de bola, na chegada ali na grande área que o Nonato tem. Então não é um jogador que dá uma espelhada no Nonato. É outra pegada, é outra característica. Outra opção, o Wellington. Aí o Wellington não dá, não vai rolar. Porque o Wellington é um jogador que joga na posição do André, fazendo a função do cincão, fazendo a função do protetor de centrais, e é só toque lateral, limitado tecnicamente, com pouca chegada próximo da grande área, vai fazer com que o André seja deslocado mais para frente. Nesse deslocamento do André, em que ele joga fazendo a função do camisa 8, próximo do Ganso, o futebol do André despenca. Tecnicamente, ele não sabe fazer essa função. Então, a entrada do Wellington vai fazer o Fluminense reviver aquele meio de campo mais lento, só marcador, com pouca intensidade, pouca velocidade, saída lenta da defesa para o ataque. O Wellington é a pior opção. Entre Iago e o Wellington, eu prefiro 1000 vezes que entre o Iago. Mas há outras opções. Por exemplo, Felipe Melo, o Ruff, né, o nosso cachorrão, ele pode muito bem fazer a função ali do Nonato. Pode. Mas o Felipe Melo é mais aquele jogador de dar bicuda para lateral, marcar, puxar a camisa e peitar a arbitragem, jogador. Não tem essa velocidade que o Nonato traz para o meio de campo do Fluminense. O Felipe Melo é aquele jogador que mais se assemelha à função do André, ali na proteção dos centrais, tanto que no técnico anterior ele jogava ali como um dos 3 zagueiros da defesa, mais centralizado. E todas as vezes que o Felipe Melo entra no time titular fazendo essa função de zagueiro ou de volante, o André, assim como é no caso do Wellington, é deslocado um pouquinho mais para frente. Tá vendo que a gente já passou pelo Iago, passou pelo Wellington e passou pelo Felipe Melo? A gente tem essa preocupação do posicionamento do André, porque o André é um baita de um volante, um baita jogador, como diz o craque Neto. E o interessante, o que a gente tem que priorizar nesse homem que vai entrar nesse jogo com o Corinthians é que não mexam no posicionamento do André. Encontre um jogador que seja parecido com o Nonato em termos de intensidade e chegada na área. O Wellington não traz isso, Felipe Melo muito menos. Felipe Melo seria um substituto para o André, para fazer a função do André. Todas as vezes que o Felipe Melo entrou nessa função, o André não foi bem. Mas temos o Martinelli. Aí o Martinelli ele pode chegar um próximo do que o Nonato vem fazendo. A entrada do Martinelli manteria o nosso querido André na sua função de protetor,
supremo dos centrais, e o Martinelli teria essa chegada próximo da área, essa qualidade, essa troca de passe, fazer esse meio de campo do Fluminense acelerar e não perder essa velocidade. Aí o meio de campo ficaria show, ficaria legal. Aí você teria o André na função ali do cincão, o Martinelli com o Ganso chegando próximo da grande área, o Martinelli fazendo a função do 8. Porque o Martinelli é isso, tem isso. Ele é mais jovem do que o Felipe Melo, é mais jovem do que o Wellington, e é da correria assim como o Iago. E tem mais categoria, e tem mais intensidade, e tem mais técnica do que o Iago Felipe. Entre Iago Felipe e Martinelli, quem joga mais bola? Na minha opinião, é o Martinelli. Então seria, na minha opinião, do canal Tricolado, do Alexandre Antônio, a entrada do Martinelli, o jogador ideal para suprir a ausência do Nonato nesse jogo do Corinthians. Eu não pensaria duas vezes. Ah, mas não é o Martinelli. Entra o Iago. Iago é o próximo da fila. Um jogador que já até jogou ali no meio de campo, até fazendo função de camisa 10, pode muito bem suprir a ausência do Nonato. Então tá entre Martinelli e tá entre o Iago. Jamais entraria com o Wellington, jamais entraria com o Felipe Melo. Então é isso. O que tem que passar pela cabeça do nosso treinador Fernando Diniz é manter essa sequência boa do time. São 3 jogos com o Nonato em campo, 3 jogos ele repetindo a escalação e o time está indo bem. Derrotou o Avaí, derrotou o Cruzeiro, derrotou agora na última partida. Então são 3 vitórias seguidas com o Nonato do time, com esse meio de campo com maior velocidade, mais intensidade e com chegada na área. Viu como é bom escalar o time assim? Abandonar esses volantes truculentos que só sabem roubar a bola, só sabem marcar e tocar a bola para o lado. Então o ideal que tem que passar, que tem que priorizar na cabeça do Fernando Diniz é utilizar um substituto que não faça o Fluminense perder esse bom futebol que tem jogado nessas últimas partidas. Principal, quando ele olhar para o banco de reserva, quem eu vou botar no lugar do Nonato? Eu vou botar fulano de tal, porque fulano de tal vai fazer o time manter a pegada, a movimentação e a velocidade no meio de campo. Isso que tem que ser pensado. Porque entrando o Wellington, entrando o Felipe Melo, aí muda completamente as características do Fluminense no meio de campo. Até o Iago, se ele entrar, vai mudar as características, o modo de jogar do Fluminense no meio de campo. Isso não é legal. O ideal é manter esse bom futebol que tem jogado nessas últimas partidas. Boa escolha para o Fernando Diniz, tá? Que escolha com sabedoria, e eu deixo meu voto aí no Martinelli para substituir o Nonato. Vou fazer uma enquete aqui no canal e eu espero que você vote lá. Belezinha? Daí você escolhe quem deve entrar no lugar do nosso querido Nonato. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijão no coração de todos vocês. Até o próximo. Flui!